Era meio-dia, o sol do sertão rachando o chão de barro, e Dona Aparecida, aquela costureira viúva que todo mundo conhecia, estava parada na porta da sua casinha de taipa, com a tesoura ainda na mão, encarando o coronel Joaquim de frente. O homem mais rico daquelas bandas, dono de 3 fazendas e da metade das terras do município, estava ali vermelho de raiva, gritando com ela na frente de toda a vizinhança. A senhora vai se arrepender, Aparecida. Ou a senhora me vende essas terras por bem, ou eu faço a senhora vender por mal. E essa vagabunda grávida que a senhora tá escondendo aí dentro, eu mesmo vou fazer questão de espalhar para a cidade inteira que tipo de mulher a senhora é. A vizinhança toda tinha saído na rua. Dona Sebastiana, a fofoqueira da esquina, fingia varrer a calçada. Seu Antônio do bar tinha parado de servir cachaça. As crianças tinham parado de jogar bola. Todo mundo queria ver no que ia dar. Aparecida, com aquele rosto cansado de quem já enterrou o marido e criou 3 filhos sozinha no meio da seca, deu um passo à frente. Não chorou, não baixou a cabeça, não pediu desculpa. Apenas olhou bem fundo nos olhos do coronel e disse, com uma voz firme que ninguém ali jamais tinha ouvido dela: Coronel, o senhor pode tomar minha terra, pode tomar minha casa, pode até tomar meu nome nessa cidade. Mas aquela menina lá dentro, o senhor não vai tocar nem com o olhar. Porque o que o senhor não sabe, coronel, é de quem é o sangue que corre nas veias daquela menina. O coronel ficou branco. A tesoura na mão de Aparecida brilhou ao sol, e a cidade inteira prendeu a respiração. Mas para entender como a gente chegou nesse momento, eu preciso voltar 3 meses atrás, naquele dia que mudou tudo. Era uma sexta-feira de fevereiro de 2003, e o sol do sertão de Pernambuco castigava sem dó. Aquele tipo de sol que faz o chão de barro rachar como casca de ovo, que faz os cachorros se enfiarem debaixo das carroças, e que faz até as galinhas pararem de cacarejar. Em Bom Jesus do Norte, uma cidadezinha de 3.000 almas, encravada entre serras secas e roçados de palma, a vida seguia naquele compasso lento de sempre. Eram 9:30 da manhã quando Dona Aparecida varreu o pedaço de calçada de terra batida em frente à casa, e pendurou na janela aquela placa de madeira já desbotada: costureira, conserto e ajuste de roupa. Vestidos sob medida. Falar com Aparecida. A placa estava ali há 15 anos, desde que Severino, Deus o tenha, tinha ajudado ela a montar o ateliê na sala da frente. Hoje, aos 45 anos, com o cabelo já com fios brancos puxados num coque apertado e as mãos calejadas de tanto segurar a agulha, ela continuava ali. Costurando. Resistindo. Como toda mulher do sertão. Mãe, o café tá pronto. Gritou Joana lá da cozinha. A casa era simples, mas limpa de dar gosto. Chão de cimento queimado, paredes caiadas com aquele azulzinho de anil nos cantos para espantar mosquito, e na sala a mesa de madeira que Severino tinha feito com as próprias mãos. Joana, 17 anos, alta e magra como o pai, estava arrumando as canecas. Pedro, 12 anos, já tinha saído para a escola. Lucinha, 8 anos, ainda esfregava os olhos de sono abraçando aquela boneca de pano. Aparecida sentou-se e pegou a caneca de café com as 2 mãos, daquele jeito que as mulheres do sertão pegam, encostando o calor no peito como se fosse abraço, e ficou olhando para Joana. Daqui a 3 meses, a menina ia se casar com Tiago, o filho do seu Bento do Mercadinho. Era um bom rapaz. Mãe, a senhora nunca pensou em casar de novo? Aparecida riu. Casar de novo? Vixe, Maria! Com quem, minha filha? Com o coronel Joaquim? Deus me livre dessa praga. Joana riu também. Todo mundo na cidade sabia que o coronel Joaquim, o homem mais rico daquelas bandas, vivia mandando recadinhos para Aparecida, não recadinhos de namoro, mas de cobiça. Ele queria as terras dela, aquele pedacinho de chão herdado do pai, seu Cícero, com uma nascente bem no meio. No sertão, terra com água é mais valiosa que ouro. Aparecida tinha negado todas as ofertas. Essa terra é a única coisa que meu Severino me deixou. Aparecida foi pro ateliê. A manhã passou rápida com a máquina antiga rangendo aquele rangido familiar e o rádio velho tocando Jackson do pandeiro. Ao meio-dia, o termômetro marcava 42 graus. Misericórdia! Foi mais ou menos 1h da tarde quando aconteceu.
Aparecida estava fazendo a barra de um vestido azul marinho quando ouviu um baque seco lá fora. Como se um saco de farinha tivesse caído no chão. Lucinha, você ouviu isso? Ouvi, mãe. Veio lá da frente. Aparecida pegou a tesoura grande de cortar tecido, não como arma, mas por instinto, e foi até a porta. Abriu. E foi aí que ela viu. Caída na calçada, bem em frente à porta do ateliê, estava uma moça. Jovem. Não devia ter mais que 19 anos. Estava de bruços com os cabelos pretos espalhados na poeira como se fossem uma toalha rasgada. Vestia um vestido de algodão tão sujo que era impossível dizer qual era a cor original. Os pés estavam em sandálias de tiras com uma das tiras arrebentada, e ao lado dela, um saco de pano simples. Aparecida sentiu o coração dar um tranco no peito. Meu Deus do céu, foi o que ela conseguiu pensar. É uma menina. Ficou parada por uns 3, 4 segundos. A primeira coisa que passou pela cabeça foi medo. Medo do que diriam os vizinhos. Bom Jesus do Norte era cidade pequena. Tudo o que acontecia na sua porta era assunto da cidade inteira em menos de uma hora. Aparecida sentiu a tentação pequena, vergonhosa, mas humana, de fechar a porta e fingir que não tinha visto. Mas então ela olhou de novo. E foi o ventre da menina que mudou tudo. Aparecida viu, mesmo embaixo do vestido sujo, mesmo com a moça caída de bruços, viu aquela barriguinha redonda de 4, talvez 5 meses. Uma criança. Tinha uma criança ali dentro daquela menina caída na poeira. E foi nesse momento que algo se quebrou dentro do peito de Aparecida. Não foi piedade. Foi uma coisa mais antiga, mais funda, mais brava. Foi aquela coisa que toda mãe sente quando vê outra mãe mesmo sem nunca ter visto antes, em apuros. Foi como se cada uma das 3 vezes que ela tinha parido, Joana no chão da própria sala, Pedro no hospital de Petrolina, Lucinha no meio de uma chuva que não parava, voltasse de uma vez só pra dentro do peito dela. Foi como se Deus tivesse cutucado o ombro dela e dito, baixinho, Aparecida, essa é tua agora. Ela largou a tesoura no chão. Largou o medo no chão. E correu. Lucinha, vem cá depressa, minha filha. Pega a toalha do varal, molha na água do pote e me traz aqui. A menina saiu correndo. Aparecida ficou no chão de terra batida com a moça caída no colo. Era bonita daquele jeito que as moças do interior do Pernambuco são bonitas. Pele morena queimada de sol, sobrancelhas grossas, lábios meio rachados de sede. Mas estava com o rosto encovado de fome. Havia um arranhão fresco na testa com sangue seco. Foi nesse momento que a dona Sebastiana, claro, botou a cabeça para fora da janela. Aparecida. Quem é essa moça? Não sei, Sebastiana. Caiu aqui na minha porta agora. Tá desmaiada. Misericórdia. Ela tá grávida. E você vai botar essa moça dentro de casa? Aparecida levantou a cabeça e olhou para Sebastiana com aqueles olhos de quem não tá pra brincadeira. Vou sim, Sebastiana. Se você quer ajudar, vem aqui. Se não quer, feche essa janela e vai cuidar da sua vida. Dona Sebastiana fechou a janela. Lucinha voltou com a toalha. Aparecida apertou no rosto da moça, no pescoço, atrás da nuca. A moça gemeu baixinho. Aos poucos, abriu os olhos. Olhos cor de mel, grandes, assustados. Calma, minha filha. Você caiu aqui na minha porta. Tá segura. Eu sou costureira, eu moro aqui. Desculpe, dona, eu vou embora já. Embora pra onde, filha? Vem cá, vamos entrar. Aparecida ergueu a estranha do chão. A moça era leve. Leve demais. Pele e osso, pensou Aparecida. Pele, osso e barriga. Levou a moça pro quarto dos fundos. Sentou-se ao lado dela na cama, pegou as mãos jovens mas ásperas com calos no polegar. Como é teu nome, filha? Teresa, dona. Teresa Silva. Teresa, de onde você vem? De Recife. Vim de ônibus até Salgueiro. De Salgueiro pra cá eu vim a pé. Aparecida arregalou os olhos. Salgueiro ficava a quase 30 quilômetros. A pé, grávida, naquele sol. Misericórdia, menina. E essa barriguinha aí, é de quantos meses? Teresa baixou a cabeça. Os olhos encheram de lágrimas. 4, dona. E aí, no impulso de quem não aguenta mais segurar o peso da própria vida, por favor, dona, não me manda embora. Eu não tenho pra onde ir.
Eu não tenho mais ninguém no mundo. Eu faço qualquer coisa. Eu lavo, passo, cozinho, costuro também. Minha mãe me ensinou. Por favor. Aparecida olhou para a menina chorando no quarto dos fundos. E sentiu de novo aquele aperto. Filha, ninguém vai te mandar embora hoje. Nem hoje, nem amanhã, nem enquanto essa barriga aí estiver desse tamanho. Agora você vai comer, tomar banho, dormir. Depois a gente conversa. Obrigada, dona. Que Deus lhe pague. Deus já me pagou demais nessa vida, filha. Agora é a minha vez de pagar para ele. A tarde toda a Aparecida cuidou de Teresa. Caldinho de feijão com pão. Banho com a chaleira de água quente e sabonete de cocô. Uma camisola velha sua, larga, que coube apesar da barriga. Foi quando voltou pro quarto depois do banho que a Aparecida viu. Teresa estava sentada na cama de camisola, secando os cabelos. Os cabelos pretos longos caíam pelos ombros e descobriam o pescoço. E ali no lado esquerdo, bem na altura da clavícula, a Aparecida viu uma mancha de nascença, pequena, em formato de coração. A Aparecida ficou parada na porta. Não conseguiu se mexer. Foi como se alguém tivesse jogado um balde de água gelada na nuca dela. Não pode ser, ela pensou. Senhor do Bonfim, não pode ser. Porque aquela mancha, exatamente daquele tamanho, daquele formato, daquele lugar, a Aparecida tinha visto antes, durante 17 anos. No pescoço da sua irmã caçula, da Iracema que tinha sumido em 1983. Da Iracema que o pai delas, seu Cícero, sempre disse que tinha fugido com qualquer um, e proibiu o nome de ser dito dentro de casa. Dona Aparecida? A senhora tá passando mal? Não, filha. É só o calor termina de se arrumar. Aparecida saiu do quarto. Foi pro pátio dos fundos. E ali sozinha, com o sol já se pondo atrás da Serra do Catimbau, ela chorou baixinho, com a mão na boca para ninguém ouvir. Mas mulher do sertão não chora há muito tempo. Secou as lágrimas com a barra do avental, respirou fundo 3 vezes e voltou para dentro. À noite, depois de Teresa dormir, Aparecida foi ao quartinho. Em cima da cadeira estava o saco de pano. Ela hesitou. Sabia que era errado. Mas precisava saber para poder proteger. Abriu o saco. Algumas roupas. Um pente quebrado. Um caderninho amarrado com barbante, caderno de receitas pelo que parecia. E no fundo, embrulhado num pedaço de pano, alguma coisa pesada e pequena. A Aparecida desfez o pano com dedos trêmulos. E sentiu o chão fugir debaixo dos pés. Era um cordão. De prata, com a corrente meio escura de tempo, e um pingente em formato de flor de mandacaru. Um pingente que a Aparecida conhecia. Que tinha visto a mãe dela, Dona Conceição, Deus a tenha, entregar para Iracema no aniversário de 16 anos da menina, em 1982. Isso aqui era da minha mãe, e da mãe da minha mãe. É das mulheres da nossa família. 1 ano depois, Iracema sumiu. E o cordão sumiu com ela. E agora, 20 anos depois, o cordão estava ali, na mão de Aparecida. Iracema, sussurrou ela, com os olhos cheios d'água. Iracema, minha irmã, o que foi que te aconteceu? E o que essa tua filha veio fazer aqui na minha porta? Mas Teresa dormia. E nem o galo, nem o vento quente do sertão, nem o silêncio da noite tinham resposta para dar. Aparecida embrulhou o cordão de novo, botou de volta no saco. Deu um beijinho na testa de Teresa, um beijinho leve, de tia que ainda não sabia que era tia, mas já desconfiava com o coração. Aquela noite, ela não dormiu. Ficou na rede da varanda, olhando o céu estrelado do sertão. E foi naquela noite que tomou a primeira decisão grande desde que Severino tinha morrido, ia guardar o segredo. Por enquanto. Ia deixar a Teresa ficar, e ia, com o tempo, descobrir o que tinha acontecido com a Iracema. Doesse o que doesse. Porque uma coisa Aparecida tinha aprendido na vida: no sertão, a gente não escolhe as cruzes que carrega, mas escolhe como carregar. Lá longe, o galo cantou. E o sol, teimoso como destino, começou a clarear no horizonte de Bom Jesus do Norte. Em Bom Jesus do Norte, fofoca corre mais rápido do que vento de tempestade.
Não chegou nem a clarear o terceiro dia desde que Teresa tinha caído na porta de Aparecida, e a cidade inteira já sabia. Sabia da menina grávida. Sabia que era de Recife. Sabia que tinha vindo a pé desde Salgueiro. Sabia até detalhes que ninguém tinha como saber, porque no sertão, quando a fofoca não tem fato, ela inventa. A primeira a espalhar foi, claro, Dona Sebastiana. E quando deu sábado de manhã, na feira da Praça da Matriz, já não tinha uma alma viva em Bom Jesus que não tivesse ouvido alguma versão. Uma dizia que Teresa era amante de homem casado escondendo gravidez. Outra dizia que era prostituta expulsa de Recife. Outra ainda, essa contada baixinho com a mão na boca, dizia que Aparecida estava recebendo dinheiro para esconder a moça. Naquele sábado, Aparecida foi à feira como sempre, mas dessa vez foi diferente. Quando passou pela banca do seu Nestor, que sempre gritava "Bom dia, Dona Aparecida", ele só fez um cumprimento curto com a cabeça. Quando parou na banca da Dona Cleusa, sentiu o silêncio cair entre as 3 mulheres que conversavam ali. Quando passou perto do botequim do seu Antônio, ouviu uma risadinha curta. E uma palavra solta, vergonha, que veio pelo ar como cusparada. Aparecida apertou a mão de Lucinha. Continuou andando. Mas o pior estava por vir. Tinha acabado de comprar a carne de sol quando viu Joana vindo correndo do colégio, com o rosto vermelho e os olhos cheios de lágrimas. Mãe! Eu não aguento mais. Hoje na hora do recreio, a Cida disse alto, para todo mundo ouvir: "Olha aí, gente, chegou a irmã da mulher grávida que veio do nada." Será que essa também tá esperando? E todas riram, mãe. Todas riram. Aparecida abraçou a filha ali no meio da feira, na frente da cidade que olhava de canto de olho. Filha, língua de fofoqueiro é língua sem osso. Tu é filha de Aparecida da costureira. Tu tem dignidade. Mas mãe, e o Tiago? A irmã dele me ligou agora cedo. Disse que a família tá conversando. E se eles cancelarem o casamento? Aparecida sentiu o coração apertar. Tiago. Daqui a 3 meses ia ser o casamento. Família boa em Bom Jesus não casa filho com família manchada, e nesse momento a família dela estava manchada na cidade inteira. Naquela mesma tarde bateram na porta. 3 batidas firmes. Aparecida abriu e deu de cara com Dona Marlena, a mãe de Tiago, acompanhada de Dona Hilda e Dona Bernadette. Vestidas de domingo, mesmo sendo sábado. Sinal de que era visita séria. Sentaram na sala. Aparecida ofereceu café. Recusaram. Mau sinal. Aparecida, eu vou ser direta, começou Dona Marlena. A cidade tá comentando muito, e o Bento tá preocupado com a Joana. Tá preocupado com o casamento. Casamento não é só de 2, é de 2 famílias. A nossa família tem nome nessa cidade. A gente quer que você considere mandar essa moça para outro lugar. Tem o convento das irmãs em Petrolina. Marlena, essa moça não é encomenda que se manda de volta. Ela tá grávida. Sob meu teto. Enquanto eu tiver vida, ela fica. Foi nessa hora que Joana apareceu na porta da sala. Tinha ouvido tudo do quarto. Estava com os olhos vermelhos, mas com o queixo erguido. Dona Marlena, com todo respeito, a senhora veio aqui falar do meu casamento sem o Tiago. Eu sou a noiva dele, não da família dele. Se o Tiago quiser cancelar, ele que vem aqui me dizer na cara. Como homem. Dona Marlena ficou vermelha. Levantou-se. Te dou 3 dias para pensar, Aparecida. Se até quarta essa moça ainda estiver aqui, não posso garantir nada. Saíram. As 3 em fila, cabeças erguidas. Quando a porta bateu, Joana caiu na cadeira exausta. Mãe, eu sinto muito. Se você quiser, a gente acha um jeito, não, mãe. Se o Tiago me ama, ele fica do meu lado. Se não ama, melhor descobrir agora. Quando o sol começava a se pôr atrás da Serra do Catimbau, Tiago apareceu. Sozinho. De bicicleta. Encostou a bicicleta no muro, tirou o boné, e bateu na porta com aquela educação de sempre. Aparecida abriu. O coração dela apertou só de ver o rapaz com aquele olhar sério. Boa tarde, Dona Aparecida. A Joana tá? Os 2 saíram pro quintal e sentaram no banco de pedra debaixo da mangueira velha. Demorou uns 20 minutos.
Quando voltaram, Joana chorava, mas dessa vez chorava de alívio. Tiago vinha atrás com o boné na mão. Dona Aparecida, eu acabei de saber que minha mãe veio aqui hoje. Eu não sabia. Se eu soubesse, eu tinha vindo junto para impedir. Eu vou ser bem claro com a senhora, eu amo a Joana. Eu vou casar com a Joana. Eu não tô nem aí pro que a cidade tá falando, e não tô nem aí pra fofoca. Hoje cedo eu disse pro meu pai, pai, se a senhora cancelar esse casamento eu mudo de Bom Jesus. Vou pra Petrolina trabalhar de caminhoneiro lá, e a Joana vai comigo. A gente casa no civil e pronto. Filho, e mais, Dona Aparecida. Eu vim aqui dizer pra senhora e pra Joana o seguinte, essa moça que a senhora acolheu, a Teresa, ela pode contar comigo também. Se precisar de alguma coisa, comida, remédio, carona para um médico, dinheiro para emergência, é só me chamar. Qualquer hora, qualquer dia. Eu sou de palavra. A senhora me conhece desde menino. A Aparecida não conseguiu mais segurar. As lágrimas vieram. Levantou-se, foi até Tiago, e abraçou o rapaz com força. Que Deus te abençoe, meu filho. Que Deus te abençoe muito. Sobre a fofoca, a senhora não se preocupa. Quem é amigo de verdade fica do lado. Quem some na primeira dificuldade não era amigo nunca. Joana foi até Tiago e segurou a mão dele. Aparecida olhou para os dois e pensou, Severino, meu velho, tá vendo? A nossa filha encontrou um homem de verdade. Como tu eras. Mas se um pedaço do coração estava resolvido, outro problema bem pior estava começando a se desenhar do outro lado da cidade. Naquela mesma noite na fazenda Boa Esperança, a maior das três do coronel Joaquim, o coronel jantava com Dona Esmeralda na sala de mesa de 16 lugares. Esmeralda, soube da última dessa Aparecida? Botou uma vagabunda grávida dentro de casa. Sabe o que isso significa? Significa que ela tá enfraquecendo. Daqui a 6 meses no máximo, a costureirinha vem me procurar para vender aquele pedaço de chão. E aí eu pago metade do que eu ofereci antes. Dona Esmeralda baixou os olhos para o prato. Não disse nada. Tinha aprendido, ao longo de quase 30 anos de casamento, que discutir com o coronel só servia para apanhar. Mas coronel Joaquim nunca esperava. Quem espera é quem é fraco. Coronel agia. Na segunda-feira de manhã, quando Aparecida abriu o ateliê, recebeu uma visita. Dona Cleusa. Aquela mesma que tinha encomendado o vestido azul marinho pro aniversário do neto. Chegou nervosa, sem encarar Aparecida nos olhos. Aparecida, minha filha, eu vou ter que cancelar o vestido. Eu te pago tudo, o valor inteiro. Mas eu não vou poder usar. Aparecida entendeu na mesma hora. Foi o coronel, né, Cleusa? Dona Cleusa não respondeu. Baixou a cabeça. E aquilo foi resposta suficiente. Começou a chorar ali na frente do ateliê. Aparecida, perdoe esta velha covarde. Mas o coronel veio na minha casa ontem à noite. Trouxe o capataz dele junto, o Zé Bezerra, aquele homem grande com a navalha na cintura. E disse na minha cara, Dona Cleusa, fiquei sabendo que a senhora encomendou vestido com a costureirinha. Vou lhe dar um conselho. A partir de hoje, ninguém em Bom Jesus encomenda mais nada com aquela mulher. Quem desobedecer, a partir de amanhã não compra mais nem 1 quilo de feijão fiado nas mercearias daqui, porque eu sou o dono delas. Não pega mais carona com os caminhoneiros que descarregam no meu armazém. Aparecida, eu tenho meus netos para criar. O meu marido tá doente. Eu não posso brigar com ele. Vai, Cleusa. Vai em paz. Eu entendo. Mas Dona Cleusa não foi a única. Naquele mesmo dia, ainda antes do meio-dia, 3 outras clientes mandaram crianças com bilhetinhos cancelando pedidos. À tarde, mais 2. Em 3 dias, Aparecida tinha perdido 11 das suas 15 clientes regulares. E o pior é que muitas vinham à porta dos fundos, escondidas, na calada da noite. Dona Bernadette, a mesma que tinha ido visitar com Dona Marlena, apareceu numa terça-noite com um pacotinho de carne seca embrulhado em jornal. Aparecida, me perdoa, minha filha. Eu sei que eu fui covarde lá no sábado, mas eu trouxe isso aqui pra Teresa, pro bebê. Não conta pra ninguém que eu vim, pelo amor de Deus. Se o coronel souber, ele tira o açougue do meu marido. Aparecida pegou o embrulho. Eu não conto, Bernadette. Mas me responde,
Por que ninguém nessa cidade tem coragem de enfrentar esse homem? Dona Bernadette suspirou. Aparecida, tu não tá entendendo. O coronel não é só rico, ele é dono. Dono dos armazéns, dos caminhões, das terras onde a gente arrenda para plantar feijão. A polícia daqui é dele. O delegado é afilhado dele. O prefeito deve favor para ele desde a campanha. Quem é que vai enfrentar isso? Eu sei que é errado o que ele tá fazendo contigo. Toda a cidade sabe. Mas a gente tem filho, neto, marido doente. A gente come do que ele permite a gente comer. Me perdoa, mas é assim. Reza por nós. Dona Bernadette saiu pelos fundos, na escuridão. Aparecida ficou no quintal sozinha, com o pacotinho de carne na mão. Acendeu uma vela perto da imagem de Nossa Senhora de Fátima. Severino, meu velho, falou baixinho. Esse coronel é o capeta em forma de gente. Mas eu não vou vender essa terra. Nem que eu morra de fome. Lá longe, as luzes do casarão da Boa Esperança estavam acesas. E o vento quente do sertão soprava sobre Bom Jesus do Norte como se trouxesse uma tempestade que ainda ninguém via vir. Os dias seguintes foram os mais duros desde a morte de Severino. O ateliê, antes cheio do barulho da máquina e das risadas das clientes que vinham experimentar vestido, agora ficava quieto. Aparecida costurava só para as 4 clientes que tinham sobrado, e mesmo dessas, nenhuma fazia encomenda nova, só pequenos concertos. O dinheiro do feijão do mês ia minguando. Teresa, agora com 5 meses de barriga, percebia tudo, e sofria em silêncio na cozinha, comendo menos para deixar mais pros outros. Mas Tiago era homem de palavra. Na segunda-feira seguinte, ele apareceu no fim da tarde com o caminhão dele estacionado em frente à casa. E desceu carregando um saco de arroz de 5 quilos, um saco de feijão, uma lata de óleo. E 1 litro de leite com um pacote de bolacha para Teresa. Dona Aparecida, eu falei com os colegas meus de Petrolina e Salgueiro. São tudo caminhoneiros que não dependem do coronel para nada. Eles vão me passar mantimento todo fim de semana, eu trago aqui. Não é caridade não, viu? É solidariedade entre família. Aparecida segurou as lágrimas. Filho, isso é muito. É pouco, Dona Aparecida. Pouco demais. Mas é o que eu posso fazer agora. E olha, ele baixou a voz, eu também vou começar a dormir aqui na frente, dentro do caminhão, à noite. Aquele Zé Bezerra do coronel já ronda essa rua 2 vezes por dia. Tô de olho. Se ele aparecer com gente armada, eu tô aqui. Foi naquela mesma semana que aconteceu uma coisa que mudou tudo. Teresa, agradecida e querendo se sentir útil, pediu para ajudar a Aparecida no ateliê. Dona Aparecida, minha mãe me ensinou a bordar. Talvez eu possa ajudar. Aparecida hesitou. Não por desconfiar do trabalho da menina, mas porque cada pano bordado bem feito era uma ferramenta a mais, e ela sabia que precisava de toda a ajuda do mundo. Pode sim, filha. Senta aqui, vou te dar um pano de prato para começar. Teresa sentou-se, pegou a agulha com aqueles dedos finos e começou a bordar. Aparecida do outro lado da mesa, fingia costurar mas observava com o canto do olho. Em 20 minutos, a menina já tinha desenhado o contorno. Em 1 hora tinha começado a preencher. E quando Aparecida finalmente se aproximou para ver o que Teresa estava bordando, sentiu o sangue parar nas veias. Era uma flor de mandacaru. Branca com 5 pétalas espinhosas, e ao lado dela um passarinho, um sabiá do sertão. O mesmo desenho, o mesmo ponto. O mesmo jeito de cruzar a linha para dar volume na pétala. Era o ponto da bisavó dela. Era o ponto que a Dona Conceição tinha aprendido com a mãe dela, que tinha aprendido com a avó dela, lá na década de 1920, na fazenda velha onde a família morava antes de ir para a cidade. Era o ponto de família. Teresa, filha, onde você aprendeu a bordar assim? Com minha mãe, Dona. Ela dizia que essa flor era a marca da família dela, que ela aprendeu com a mãe dela, lá no sertão. Mas minha mãe nunca me contou de qual lugar do sertão. Falava só que era o sertão como se fosse um lugar que doesse nomear. Aparecida sentiu o chão fugir de novo. Mas dessa vez não chorou. Pegou a mão de Teresa, apertou de leve e disse, é um bordado lindo, filha. Continua. Naquela noite, depois de Teresa dormir, Aparecida foi à varanda.
Sabia agora com mais certeza do que nunca, Teresa era filha de Iracema. Filha da sua irmã desaparecida há 20 anos. Filha do mesmo sangue. E precisava ir a Recife para entender o que tinha acontecido. No domingo seguinte, Aparecida fez o que toda mulher do sertão faz quando não sabe mais o que fazer. Foi à missa. Levou Teresa junto. Levou Joana, Pedro e Lucinha. Foram todos a pé até a igreja matriz, passando pelo meio da praça onde os homens jogavam dominó. A igreja ficou em silêncio quando entraram. Aparecida sentiu cada olhar como agulhada nas costas. Mas continuou andando, com Teresa pelo braço, até o banco da terceira fila. Sentou. Padre Inácio começou a missa. Foi uma missa estranha. O padre, que sempre olhava para Aparecida com aquele sorriso de quem conhece a paroquiana há 20 anos, hoje não levantou os olhos uma única vez na direção dela. Depois da missa, Padre Inácio chamou Aparecida para o pátio dos fundos da igreja, embaixo do pé de jambo onde ele costumava conversar com as paroquianas. Estava com a cara séria. Aparecida, eu sei que tu tem coração grande, mas a cidade tá dividida. A Joana vai casar daqui a pouco. Pensa no teu testemunho cristão, minha filha. Talvez fosse melhor mandar a moça pro convento das irmãs, em Petrolina. Lá ela vai ser bem cuidada. Aparecida olhou pro padre. Olhou para aquela batina puída. Para aquele homem que tinha batizado os 3 filhos dela, que tinha celebrado o casamento dela com Severino, que tinha enterrado seu marido. E sentiu uma raiva mansa antiga subir pelo peito. Padre, com todo respeito. O Senhor Jesus no Evangelho acolheu Maria Madalena. Acolheu a samaritana. Acolheu a mulher do adultério. O Senhor agora vem me pregar prudência em vez de caridade? Por causa de fofoca de cidade? Eu pensei que fosse o senhor que pregasse para mim, padre. Não a dona Sebastiana. Padre Inácio ficou sem palavras. Aparecida virou-se e foi embora com os filhos. Naquela mesma noite, depois das 9, alguém bateu de leve na porta dos fundos. Aparecida foi atender, achando que era Tiago. Não era. Era Padre Inácio sozinho, sem a batina, vestindo uma camisa branca simples e calça preta. Trazia um envelope na mão. Aparecida, eu posso entrar? Sentaram-se na cozinha. O padre pediu um café. Bebeu em silêncio. Depois falou. Aparecida, eu vim te pedir perdão. O que eu disse hoje cedo foi covardia. Eu sei. Eu não vim aqui como padre. Vim como Inácio. Como aquele menino que cresceu aqui em Bom Jesus do Norte e que é amigo da tua família desde antes de eu entrar pro seminário, padre. Deixa eu falar, Aparecida. Eu tenho um segredo. Há 25 anos antes de eu virar padre, eu tive uma namorada aqui na cidade. A gente se queria casar, mas a família dela não aceitava. E aí eu fui pro seminário e ela casou com outro. Tudo bem, a vida segue. Mas o coronel Joaquim sabe dessa história. Ele sabe porque o pai dele era amigo do pai dela. E há uns 10 anos ele veio na minha sacristia e disse, Padre Inácio, se o senhor um dia me criar problema, eu mando carta pro bispo contando do seu romance. Carta com nome e detalhe. Foi isso que ele fez. E eu calei a boca. Eu, que devia ser pastor, virei cordeiro do lobo. Aparecida não disse nada. Ouviu. Eu não posso te ajudar publicamente, Aparecida. Ainda não. Mas eu trouxe isso aqui. Ele empurrou o envelope pela mesa. É o meu dinheiro de aposentadoria do mês. Pra Teresa. Pro bebê. E eu vou rezar todo dia pela tua casa. E quando chegar a hora e ela vai chegar, eu vou estar do teu lado. Eu te juro pela memória da minha mãe. Aparecida olhou pro envelope. Olhou pro padre. Entendeu uma coisa que nunca tinha entendido antes. O coronel Joaquim não tinha apenas comprado a cidade com dinheiro. Tinha comprado com medo. E o medo era a moeda mais cara de todas. Eu aceito, padre. Mas só com uma condição. Quando chegar a hora, o senhor cumpre a palavra. Cumpro, Aparecida. Pode confiar. Na semana seguinte, aconteceu o que tinha que acontecer. Lucinha, brincando no quarto da mãe, achou um álbum velho debaixo do guarda-roupa. Levou até a cozinha onde Teresa descascava batata. Tia Teresa, olha as fotos antigas da minha mãe. Teresa sorriu e abriu o álbum no colo. Foram passando as páginas. Aparecida bebê. Aparecida criança. Aparecida adolescente.
Aparecida no dia do casamento com Severino. E aí numa página, uma foto em preto e branco de duas meninas adolescentes, uma de 15, outra de 12, abraçadas em frente a um pé de juazeiro. Teresa ficou paralisada. Lucinha não entendeu. Tia Teresa, o que foi? Lucinha, chama tua mãe aqui. Aparecida veio. Olhou a foto. Olhou Teresa. Os olhos da menina estavam cheios d'água. Dona Aparecida, essa moça do lado da senhora, é a minha mãe. É a minha mãe quando jovem. Eu tenho uma foto igual a essa em casa. Foi a única coisa que ela me deu antes de morrer. Aparecida ajoelhou-se na frente de Teresa. Pegou as duas mãos da menina. Filha, essa moça é minha irmã, Iracema. Ela sumiu de casa quando eu tinha 25 anos e ela tinha 17. Eu nunca mais soube notícia dela. Até você cair na minha porta com aquela mancha de coração no pescoço, com o cordão da nossa avó no saco, e bordando a flor de mandacaru da nossa bisavó. Teresa, minha filha, eu sou tua tia. Teresa começou a chorar. Aparecida abraçou. Lucinha, que não entendia direito, mas entendia muito, abraçou as duas. E ali, na cozinha de chão de cimento, 3 gerações se reencontraram em silêncio. Tia, então minha mãe falava com tanta saudade do sertão, era daqui? Era dessa cidade? Era, filha. Era aqui. E eu preciso ir a Recife para entender por que ela nunca voltou. Vou na semana que vem. Joana fica contigo, e o Tiago fica de olho na casa. Tia, eu vou junto. Não, filha. Tu não pode viajar com 6 meses de barriga e nesse calor. Eu vou e volto. Tu fica com a Joana, segura. Quando eu voltar, eu te conto tudo. Tudo que eu descobrir. Naquela mesma noite, alguém atirou um galo morto, com o pescoço quebrado, no quintal da casa de Aparecida. Era aviso de sertão. Aviso pesado. Tiago, que dormia no caminhão, viu o vulto, mas não conseguiu pegar. No dia seguinte, ele cavou um buraco no fundo do quintal e enterrou o galo. Dona Aparecida, agora eu durmo aqui dentro de casa. Na sala. Na rede do Severino. Eu não vou mais deixar a senhora sozinha à noite. Aparecida concordou. Na sexta-feira de manhã, ela arrumou uma mala pequena, beijou Lucinha e Pedro, abraçou Joana e Teresa, apertou a mão de Tiago, e foi caminhando até a estação rodoviária. Comprou passagem de ônibus para Recife. E entrou no veículo com o coração apertado, mas com a alma firme. Era hora de saber a verdade. O ônibus saiu de Bom Jesus do Norte às 6 da manhã e chegou ao terminal integrado de Caxangá, em Recife, 8 horas depois. Aparecida desceu do ônibus com aquela mala pequena de couro velho, o vestido amassado da viagem, e os olhos arregalados como criança. Fazia mais de 15 anos que ela não pisava em Recife. A última vez tinha sido quando Severino estava vivo, para levar Pedro num especialista de pulmão. A cidade tinha mudado. Tinha mais carro. Mais buzina, mais gente apressada, mais barulho. Aparecida segurou firme a alça da bolsa contra o peito. Joana tinha avisado dos batedores de carteira, e caminhou até o ponto de ônibus municipal. Mostrou para um cobrador o endereço escrito num pedaço de papel. Rua dos Coqueiros, número 47, Casa Amarela. Era o único endereço que Teresa lembrava da infância. 1 hora depois, Aparecida desceu numa rua estreita de calçamento irregular, com casas pequenas coladas umas nas outras, todas de cores apagadas pelo tempo e pela maresia. Foi perguntando, casa em casa, se alguém conhecia ou tinha conhecido uma mulher chamada Iracema Silva, que tinha uma filha de nome Teresa. Na quinta porta, uma senhora de uns 70 anos, sentada num banquinho de madeira na frente da casa, descascando manga, levantou os olhos. Iracema? A Iracema do Mandacaru? Aparecida sentiu o coração pular. Sim, senhora. Da flor de Mandacaru. Ela bordava. Eu sou Dona Mariazinha. Eu fui parteira da Teresa. Conheci a Iracema desde que ela chegou aqui em Recife em 1983, com 20 anos, e a barriga começando. Entra minha filha. Vamos conversar lá dentro. A casa de Dona Mariazinha era humilde mas limpa. Sala pequena, com uma mesa redonda, 3 cadeiras, um sofá coberto com uma colcha de retalhos.
Mariazinha serviu água com limão e açúcar. Sentou-se em frente à Aparecida. Tu é parente da Iracema, eu vejo no rosto, mesmo nariz, mesmo formato dos olhos. Quem é tu pra ela? Eu sou irmã, Dona Mariazinha, Aparecida. Eu nunca soube mais nada dela depois que ela sumiu de Bom Jesus do Norte em 1983. Tenho vindo até aqui porque a Teresa apareceu na minha porta há 3 meses, grávida, sem saber que era minha sobrinha. Mariazinha levou a mão ao peito. Senhor Deus do céu! Então a Teresa chegou em ti. Que misericórdia! Dona Mariazinha, eu preciso saber. O que aconteceu com minha irmã? A velha senhora suspirou fundo, pousou a faca da manga, e começou a contar. A Iracema chegou aqui em junho de 1983. Veio com um rapaz chamado Manuel Ferreiro. Bom rapaz calado das bandas de Petrolândia, eu acho. Eles tinham fugido juntos. A Iracema me contou tudo, depois, quando virou minha amiga. Disse que tinha se apaixonado pelo Manuel ainda em Bom Jesus, que se encontravam escondido num açude no fim da tarde. O pai dela, o seu Cícero, quando descobriu, ficou louco. Não bateu em ninguém, mas trancou a Iracema em casa, disse que ia arranjar marido decente, falou pro Manuel não chegar perto da filha dele se não queria ver desgraça. Mas o que o seu Cícero não sabia era que a Iracema já estava grávida de 2 meses. Ela não tinha contado pra ninguém, nem pro Manuel. Ela só descobriu uma semana antes da fuga. Meu pai trancou ela em casa? Eu não sabia disso. Eu lembro que naquela época a Iracema ficou muito quieta, mas eu pensei que era coisa de adolescente. Ele trancou sim. Foi por isso que ela fugiu. Ela e o Manuel saíram numa madrugada, pegaram uma carona até Petrolina, depois ônibus para Recife. Aqui eles alugaram um quarto numa casa de cômodo, na Rua dos Coqueiros mesmo, 3 casas adiante. Ele arranjou trabalho numa serralheria. Ela arranjou trabalho de empregada doméstica numa família rica de Boa Viagem. Foi assim que a Teresa nasceu, em janeiro de 1984. Eu fui a parteira. Foi um parto bonito, demorado mas bonito. A Iracema chamou a menina de Teresa por causa da Madre Teresa de Calcutá, que ela ouvia falar no rádio. E o Manuel? Mariazinha baixou os olhos. O Manuel morreu quando a Teresa tinha 8 meses. Acidente na serralheria. Caiu uma viga em cima dele. A Iracema desabou. Ficou 1 mês quase sem comer. Mas ela tinha Teresa. E mãe não tem direito de desistir, tu sabe disso, Aparecida. Então ela levantou, e criou aquela menina sozinha durante 19 anos. Lavou roupa pra fora, bordou pano de prato. Costurou pra família rica, limpou casa, fez tudo que mulher pobre faz pra criar filho, e criou bem. A Teresa estudou até o 2º grau. Era para ter feito faculdade, mas aí a Iracema adoeceu. Adoeceu de quê, Dona Mariazinha? Câncer. No peito. Descobriu tarde demais, a Iracema sempre demorou para cuidar de si. Lutou 1 ano. Morreu em outubro de 2002. Há 4 meses, mais ou menos. A Teresa ficou sozinha, sem família, sem dinheiro, trabalhando de empregada na casa de uns ricos lá em Boa Viagem. E foi nessa casa que ela conheceu o tal do Rafael, filho dos patrões, estudante de medicina. Eles começaram um romance escondido, claro. E quando a Teresa ficou grávida, contou pra ele. Ele disse que ia assumir, que ia falar com os pais. Mas naquela mesma semana, ele viajou para Portugal no intercâmbio. E quando os pais dele descobriram a gravidez da empregada, jogaram a Teresa na rua. Ameaçaram. Pagaram passagem de ônibus para ela ir embora para qualquer lugar. Botaram ela no ônibus para Salgueiro porque foi o destino mais longe que tinha naquele dia. A Teresa me ligou de um orelhão antes de embarcar. Chorando. Foi a última vez que eu falei com ela. Aparecido estava em silêncio. Tinha lágrimas grossas escorrendo pelo rosto, mas não fazia barulho. Dona Mariazinha, a Iracema, ela alguma vez tentou entrar em contato comigo? Mariazinha levantou-se. Foi até o armário do canto. Tirou de uma gaveta uma caixa de madeira pequena, antiga, de cor escura. Pousou na mesa. Tentou a Aparecida. Tentou muito. Olha aqui. A Aparecida abriu a caixa. Dentro,
um maço grosso de cartas, todas com selo, todas com endereço escrito à mão, todas com o nome Aparecida Maria da Silva, Bom Jesus do Norte, Pernambuco. Eram 53 cartas, datadas entre 1986 e 2001. Fechadas. Devolvidas. Devolvidas? Aparecida não entendeu. Sim, minha filha. Todas elas voltavam com o carimbo do correio. Destinatária recusou o recebimento. A Iracema mandava, e algumas semanas depois a carta voltava. Ela achou que tu não querias mais saber dela. Que tinhas virado as costas. Ela chorou muito, Aparecida. Chorou cada uma dessas cartas voltadas. Aparecida pegou uma das cartas. A mais antiga, 1986. Abriu com cuidado de quem desfaz um curativo. Começou a ler. Era uma carta de 2 páginas, escrita com letra apertada de quem queria caber muita saudade num pouco de papel. Querida irmã Aparecida, como tu tá? Eu tô aqui em Recife, eu tô bem. Eu tenho uma menina linda chamada Teresa. Ela já tem 3 anos, e eu queria muito que tu conhecesse ela. Aparecida fechou os olhos. Mariazinha, eu nunca recusei carta nenhuma. Eu nunca soube de carta nenhuma. Nunca. As 2 mulheres se olharam, e entenderam ao mesmo tempo sem precisar dizer. Foi teu pai, Aparecida. Foi o seu Cícero. Ele devia conhecer alguém no correio de Bom Jesus, o seu Bartolomeu. Era amigo do meu pai desde menino. Trabalhou no correio até morrer em 1998. Meu pai morreu em 2000. Devem ter combinado tudo. Devolver toda a carta que viesse de Recife. Meu pai morreu sem me contar que minha irmã estava viva. Sem me contar que eu tinha uma sobrinha. Levou esse segredo pro caixão. Aparecida começou a chorar de verdade. Mariazinha foi até ela, pôs a mão no ombro sem dizer nada. Sertão é assim. Quando a dor é grande demais, palavra não serve. Aparecida leu as cartas até de madrugada em silêncio. Numa de 1995, a Iracema contava: Querida irmã, semana passada eu peguei coragem e voltei para Bom Jesus. Fui de ônibus com a Teresa. Cheguei na cidade na boca da noite. Andei até a rua de casa. Mas quando eu vi tua casinha de luz acesa, e tu rindo na varanda com o Severino e os meninos, eu não tive coragem. Pensei, ela tá feliz. Eu sou uma mulher sem marido com uma criança sem pai. Se eu chegar agora vou trazer vergonha. Vou estragar a vida dela. Então eu peguei a mão da Teresa e voltei para a rodoviária. Foi uma das noites mais tristes da minha vida. Aparecida apertou a carta no peito. Iracema, minha irmã, tu não ia trazer vergonha nenhuma. Tu ia trazer alegria. Eu te procurei por anos, mas o pai dizia que tu tinha sumido para sempre, que não havia jeito de saber onde tu tava. E eu acreditei no velho. Que burra eu fui. Na última carta da Caixa, datada de setembro de 2002, um mês antes de Iracema morrer, havia algo diferente. Não estava lacrada. Não tinha selo. Era uma carta que ela tinha escrito sabendo que não ia mandar. E começava assim: Querida irmã Aparecida, se um dia o destino levar a Teresa até tua porta, abre. Abre o coração junto. Diz pra ela que a mãe dela nunca a esqueceu. Diz pra ela que ela é fruto de amor, não de vergonha. E diz pra ela que o sangue de mulher do sertão é o sangue mais forte do mundo. Esse sangue não se rende. Nunca. Tua irmã que sempre te amou, Iracema. Aparecida dobrou a carta com cuidado. Botou no bolso do vestido junto ao peito. Olhou para Mariazinha. Eu vou levar essa caixa para casa. Para Teresa ler. Ela tem direito. Leva, minha filha. É de vocês. Na manhã seguinte, antes de pegar o ônibus de volta, Aparecida foi ao cemitério Santo Amaro. Mariazinha mostrou o caminho. Era um cemitério pequeno, simples. A campa de Iracema era humilde, uma cruz de madeira, uma plaquinha de cerâmica com o nome e as datas. Iracema Silva, de 1965 a 2002, mãe amada de Teresa. Aparecida ajoelhou-se na terra. Não chorou mais. Tinha chorado tudo na noite anterior. Apenas pôs a mão na cruz e ficou ali em silêncio uns 20 minutos. Depois levantou, se benzeu, e disse: Iracema, fica tranquila. A Teresa tá comigo. E o que tu não pôde fazer, eu vou fazer.
Tu pode descansar agora, irmã. Pegou o ônibus de volta às 11 da manhã. 12 horas de viagem pela frente. Na cabeceira, a caixa de madeira. No bolso, a carta que Iracema nunca chegou a mandar. E no peito, uma decisão de aço. Ia voltar para Bom Jesus, ia contar tudo para Teresa, e ia, custe o que custasse, proteger aquela menina e o filho que ela esperava. Doesse o que doesse, custasse o que custasse. O ônibus chegou em Bom Jesus do Norte às 11h30 da noite. A rodoviária estava deserta. Aparecida caminhou pela rua principal, cansada da viagem, com a caixa apertada contra o peito. Faltavam 2 quarteirões para chegar em casa quando ela viu, ao fundo no escuro, um clarão alaranjado vindo da direção da sua rua. O coração dela parou. Soltou a mala. Soltou a caixa não, apertou ainda mais a caixa contra o peito. E começou a correr. Quando virou a esquina, viu sua casa. Sua casa de 15 anos. Sua casinha de taipa. Estava em chamas. Aparecida correu como nunca tinha corrido na vida. As pernas queimavam, o peito apertava, mas ela não parava. Quando chegou em frente à casa, viu o fogo subindo pelo telhado de telha-vã, viu a fumaça preta enrolando no céu estrelado, viu os vizinhos formando uma fila com baldes do açude. E viu parados no meio da rua, abraçados, sujos de foligem mas vivos, Joana segurando Lucinha no colo, Pedro ao lado e Teresa, graças a Deus, Teresa, um pouco mais atrás com Tiago ajoelhado ao lado dela. Mãe! Joana correu e abraçou Aparecida com toda a força. Mãe, eu pensei que a gente ia morrer. Filha, e a Teresa? E o bebê? Tá viva, mãe. Tá viva. Mas tá com dor. Tá com dor de barriga forte. O Tiago tá tentando acalmar. Aparecida correu até Teresa. A menina estava sentada no chão, encostada num poste, segurando a barriga com as 2 mãos, suando frio apesar do calor do fogo. Tia Aparecida, tá doendo muito. Tá doendo muito. É cedo demais, tia. Só 6 meses. Tiago levantou-se. Tinha as mãos queimadas, faixas improvisadas com pedaço de camisa nos pulsos, e o rosto preto de fuligem. Dona Aparecida, eu peguei eles a tempo, graças a Deus. Eu tava dormindo no caminhão. Acordei com cheiro de fumaça, vi a porta da frente em chamas. Quebrei a janela do quarto da Joana, tirei os meninos. Voltei para Teresa. Mas ela já estava com falta de ar, e logo depois começou com dor. A gente precisa levar ela para Dona Genoveva agora, Dona Aparecida. Bebê de 6 meses não pode esperar. Dona Genoveva era a parteira mais experiente da região, morava no fim da cidade. Aparecida não pensou 2 vezes. Tiago pega o caminhão. Joana fica com Pedro e Lucinha em casa da Dona Bernadette, ela é nossa vizinha de confiança. Tiago e eu levamos a Teresa. Anda. 5 minutos depois, o caminhão de Tiago saía da rua em alta velocidade, com Aparecida na cabine segurando Teresa como podia, e o motor roncando como animal ferido. Foi nesse momento, quando o caminhão dobrou a esquina da Rua da Matriz, que aconteceu uma coisa que Aparecida levaria para túmulo. No meio da rua, parada de braços abertos, estava Dona Sebastiana, a fofoqueira, a primeira a espalhar boatos sobre Teresa. Tiago freou bruscamente. Mas que diabo essa mulher tá fazendo aí? Aparecida pôs a cabeça para fora da janela. Sebastiana, sai daí, mulher. A gente tá indo pra parteira. Dona Sebastiana correu até a porta do passageiro. Estava com um lenço amarrado na cabeça, vestido de dormir, chinelo no pé. Tinha um envelope na mão e um cesto de palha no outro braço. Aparecida, eu sei. Eu vi o fogo lá da minha janela. Eu não consegui ficar parada. Toma, empurrou o envelope pela janela. É o que eu tenho guardado embaixo do colchão. São R$ 850. É pra parteira, pra remédio, pra o que precisar. E eu trouxe roupa de bebê. Roupinha que eu fiz quando minha filha estava grávida do meu primeiro neto, há 20 anos. Tá tudo guardado, novinho. Toma. Toma logo. Aparecida olhou pra Sebastiana sem entender. Sebastiana, mas tu foi a primeira a falar mal da Teresa. Eu sei o que eu fiz, Aparecida. E eu vou ter que rezar muito até morrer para Deus me perdoar. Mas hoje,
quando eu vi tua casa pegando fogo, eu entendi uma coisa que eu já sabia há 30 anos, mas tinha medo de admitir. Esse coronel virou demônio nessa cidade. E eu fui covarde. Toda essa cidade foi covarde. Eu também. Hoje eu não calo mais. Hoje eu tô do teu lado, Aparecida. E se essa criança nascer, eu quero ser madrinha, mesmo que tu não me queira. Eu vou no batizado mesmo assim, lá da minha casa, rezando. Aparecida pegou o envelope. As mãos dela tremiam. Sobe no caminhão, Sebastiana. Tu vem comigo. Sebastiana subiu. O caminhão arrancou de novo. E foi assim com uma costureira viúva, uma fofoqueira arrependida. Um caminhoneiro de mãos queimadas, e uma menina grávida em trabalho de parto antecipado. Que o caminhão rodou pelas ruas escuras de Bom Jesus do Norte naquela madrugada de maio de 2003. Dona Genoveva atendeu de roupão com o cabelo trançado para dormir, não fez perguntas. Botou Teresa na maca improvisada, mandou ferver água, mandou Sebastiana segurar a mão da menina e começou a trabalhar. Foram 6 horas de trabalho de parto difícil. Teresa gritou. Teresa chorou. Teresa pediu pela mãe morta. Aparecida segurou a outra mão dela e não soltou nem por um segundo. Às 5h15 da manhã, com o sol começando a pintar o céu de laranja sobre a Serra do Catimbau, uma menina chegou ao mundo. Pequenininha, pesava menos de 2 quilos, roxa de tanto esforço, mas chorando. Chorando forte do jeito que bebê forte chora. Dona Genoveva limpou, embrulhou num pano limpo, e pôs no peito de Teresa. É menina, minha filha. Forte. Ela vai sobreviver. Teresa chorou. Olhou para Aparecida. Tia, como é que a gente chama ela? Aparecida olhou para a recém-nascida. Viu no pulsinho direito uma manchinha de nascença em formato de folha. Sangue do mesmo sangue. Iracema, filha. Vamos chamar de Iracema. Em homenagem à tua mãe. Para ela viver de novo, em outra menina. Teresa concordou, chorando. Aparecida pegou a recém-nascida no colo. Olhou aqueles olhinhos novos, e pensou, Iracema, irmã, tu tá vendo? Tu virou avó. E essa menina aqui, eu juro pelo Severino e pela mãe, vai crescer sabendo de tudo. Mas Aparecida não tinha tempo para ficar emocionada. Lá fora no quintal da casa de Dona Genoveva, a manhã estava clareando, e com ela, a hora do acerto de contas. Aparecida deixou Teresa descansando com a recém-nascida no peito, deu um beijo na testa das duas e saiu. Tiago e Sebastiana esperavam no quintal. Tiago, me leva no centro da cidade. Agora. A senhora vai aonde, Dona Aparecida? Vou na praça. Eu vou bater de frente com aquele homem, hoje. Hoje acabou. Eu vou junto, Aparecida, disse Sebastiana. Eu vou bater na porta de cada vizinha dessa rua. Hoje a cidade vai pra praça. Hoje quem tem coragem aparece. Hoje quem é covarde fica em casa. E foi o que aconteceu. Em 1 hora, a notícia tinha se espalhado por Bom Jesus do Norte mais rápido do que qualquer fofoca. Pegaram fogo na casa da Aparecida no meio da noite. A menina pariu de 6 meses. A Aparecida tá indo pra praça enfrentar o coronel. E uma a uma as portas começaram a se abrir. Dona Cleusa do vestido azul marinho saiu primeiro. Depois Dona Bernadette. Depois seu Nestor, do tempero. Depois seu Antônio, do botequim. Depois Padre Inácio, sim, Padre Inácio, saiu da casa paroquial de Batina e com o livro do Evangelho debaixo do braço. Depois professores, lavadeiras, pedreiros, vaqueiros, donas de casa. Quem tinha dívida com o coronel, quem tinha medo do coronel, quem tinha sofrido com o coronel, todos saíram. Não era mais coragem individual. Era coragem coletiva. Era a hora. Quando Aparecida chegou na Praça da Matriz, às 8 horas da manhã, já tinha mais de 200 pessoas. E mais ia chegando. Tiago estacionou o caminhão de lado. Sebastiana estava no centro do grupo, organizando. E foi então, do alto da escadaria da igreja, que Aparecida viu chegar, vindo da direção da fazenda Boa Esperança, uma figura inesperada. Era Dona Esmeralda, a esposa do coronel. Vinha sozinha, a pé, atravessando a praça toda. Vestia preto, carregava uma pasta de couro grande. A multidão abriu caminho para ela.
Dona Esmeralda subiu os degraus da igreja, parou ao lado de Aparecida, e disse, em voz alta o suficiente para todos ouvirem. Aparecida, eu deveria ter feito isso há 30 anos. Mas eu tinha medo. Eu vivi 30 anos com medo daquele homem. Hoje tu me deu coragem. Toma. Esmeralda entregou a pasta. Aparecida abriu. Dentro dezenas de documentos. Recibos. Cartas. Cópias de contratos. Bilhetes. Eram provas. Provas de empréstimos a juros abusivos que tinham levado dezenas de pequenos agricultores à miséria. Provas de subornos pagos a delegados, juízes, prefeitos. Provas de propinas no Fórum de Petrolina para ganhar processos de terra. Provas de compra fraudulenta de votos nas eleições de 1996, 2000 e 2002. Provas de ameaças por escrito a comerciantes que se recusaram a vender só para ele. Provas de incêndios criminosos em 3 outras propriedades nos últimos 10 anos, sempre de pequenos proprietários que não quiseram vender. Esmeralda, isso aqui é o suficiente para mandar ele preso por 20 anos. Eu sei. E eu preparei essa pasta há 5 anos. Mas eu nunca tive coragem de entregar. Hoje, quando vi do alto da minha varanda a fumaça da tua casa, e soube que ele tinha mandado, eu entendi, ou eu paro agora, ou eu morro com ele na consciência. Aparecida abraçou Esmeralda. As 2 mulheres, do alto da escadaria, choraram juntas. Padre Inácio subiu também. Pegou um megafone improvisado, daqueles velhos da paróquia. Povo de Bom Jesus do Norte. Eu já chamei a Polícia Federal. Não a polícia daqui que é dele. Polícia Federal de Recife. Eles estão a caminho. Vão chegar em 2 horas. Hoje a justiça chega na nossa cidade. O coronel Joaquim chegou na praça pouco depois, montado no cavalo branco que ele cavalgava em ocasiões importantes. Vinha com Zé Bezerra e mais 3 capangas. Mas quando ele viu a praça cheia, a multidão silenciosa, e Esmeralda no alto da escadaria ao lado de Aparecida, ele entendeu na hora que tinha perdido. Tentou ainda gritar, tentou ameaçar. Mas a voz dele soou pequena, fraca, gasta na frente daquele povo que durante 30 anos tinha aceitado calado o que ele fazia. Aparecida desceu os degraus. Foi até a frente do cavalo. Olhou o coronel nos olhos, do mesmo jeito que tinha olhado 3 meses antes, naquela tarde de fevereiro com a tesoura na mão. Coronel, hoje o senhor não é mais o homem mais poderoso desse sertão. Hoje o senhor é só um velho covarde que mandou queimar a casa de uma viúva e 3 crianças, que oprimiu um povo inteiro durante 30 anos, que comprou padre, juiz, delegado, prefeito. Hoje, coronel, o senhor está descobrindo uma coisa que o povo do sertão já sabia, que terra com água é mais valiosa que ouro, mas a verdade é mais valiosa que a terra. E a verdade hoje chegou. O coronel não respondeu. Apiou do cavalo. Sentou no degrau da igreja com a cabeça entre as mãos. Foi assim que a Polícia Federal o encontrou 2 horas depois. 6 meses depois. O coronel Joaquim foi condenado pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco a 15 anos de prisão por crime de incêndio doloso, ameaça. Formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, suborno de funcionários públicos e fraude eleitoral. As provas reunidas por Dona Esmeralda foram tantas e tão completas que nem o melhor advogado do Recife conseguiu salvá-lo. Metade da fazenda Boa Esperança foi confiscada pelo governo estadual e leiloada. Parte do dinheiro foi destinada como indenização aos pequenos agricultores que tinham sido lesados nos últimos 20 anos. Aparecida recebeu uma indenização que dava para reconstruir a casa, comprar uma máquina de costura nova e ainda sobrar. A história saiu no Diário de Pernambuco com o título Costureira Viúva Derruba Coronel no Sertão. Foi capa por 3 dias. Veio jornalista até de São Paulo. Aparecida deu uma entrevista só, foi clara. Eu não derrubei ninguém. Quem derrubou o coronel foi o povo de Bom Jesus do Norte. Eu só abri a porta da minha casa para uma menina grávida. O resto foi o destino. E foi por causa dessa reportagem no diário, que circulou em Recife e dali pelo Brasil afora, que aconteceu o último milagre da história. Numa tarde de outubro de 2003, quando a pequena Iracema já tinha 5 meses e tinha recuperado todo o peso que faltava. Um táxi parou em frente à casa nova de Aparecida,
Uma casa de tijolo, telhado de telha, 3/4, sala grande e o ateliê do lado. Com uma placa nova, costureira Aparecida, tradição em bordados de família. Do táxi desceu um rapaz alto, magro, de óculos, com uma mochila nas costas e um buquê de flores na mão. Teresa estava no quintal estendendo fralda. Quando viu o rapaz pelo portão, deixou cair a fralda. As pernas fraquejaram. Aparecida, que estava no ateliê, ouviu o barulho da fralda caindo e correu para ver. Viu o rapaz. Viu o rosto de Teresa. E entendeu na hora. Teresa? Disse o rapaz com a voz embargada. Teresa, eu sou eu. Eu acabei de descobrir tudo. Eu tava em Portugal. Eu não sabia. Eu juro pela minha alma que eu não sabia. Eu cheguei em Recife semana passada, fui para a casa dos meus pais perguntar de você. E quando eles me contaram o que tinham feito, eu peguei minhas malas e saí para nunca mais voltar. Eu li no jornal sobre essa cidade. Sobre tua tia. Eu vim te procurar. Teresa, me perdoa. Me perdoa. Eu te procuro há 6 meses. Eu te procuro desde o dia que cheguei e descobri. Teresa não disse nada. Olhou pro rapaz por uns segundos longos. Depois virou para Aparecida. Tia, é o Rafael. Aparecida olhou o rapaz dos pés à cabeça. Não era um menino mau. Dava para ver. Tinha o rosto sincero, os olhos vermelhos, as roupas amassadas de viagem. Não respondeu. Foi até onde a Iracema dormia no berço de pano da varanda, pegou a menina no colo, voltou e pôs nos braços de Rafael. Essa aqui é tua filha, Iracema. 5 meses. Pesa 5 quilos hoje. Tem mancha de nascença no pulso direito, sangue da família da minha mãe. Olha bem pra ela. Decide se vai assumir essa criança pelo resto da vida, ou se vai sair daqui agora e nunca mais voltar. Não tem meio termo. Aqui no sertão a gente não tem paciência pra meio termo. Rafael olhou a bebê. Iracema abriu os olhinhos. Bocejou. Pegou o dedo do pai com a mãozinha. E o rapaz, ali na porta da casa de tijolo, em pé com a filha de 5 meses no colo, começou a chorar. Eu assumo, dona Aparecida. Eu assumo pelo resto da minha vida. E eu peço a Teresa em casamento aqui, agora na frente da senhora. Mas com uma condição que eu mesmo coloco. A gente fica aqui, em Bom Jesus do Norte. Eu termino a faculdade de medicina por correspondência. E quando eu me formar, eu venho ser o médico desse posto de saúde que essa cidade não tem. Teresa aceitou. Não era casamento de novela. Não era amor de filme. Era amor real, do tipo que se constrói depois de muita dor, com muito perdão, e com um pouquinho de coragem todo dia. Casaram-se em fevereiro de 2004, exatamente 1 ano depois do dia em que Teresa tinha caído na porta da costureira. Foi um casamento simples, no cartório de Bom Jesus, depois com bênção do Padre Inácio na igreja. A Iracema, com 11 meses já caminhando, foi a daminha mais bagunceira que aquela igreja já tinha visto. Joana e Tiago tinham casado 3 meses antes, em novembro. Festa boa, no quintal da casa de Aparecida, com sanfona, forró, cerveja gelada e canjica. A família de Tiago veio. Dona Marlena, a sogra que 3 meses antes tinha querido cancelar tudo, chorou no abraço com Aparecida e pediu desculpa de joelho. Foi aceito. Sertão também sabe perdoar. Aparecida usou parte da indenização para construir, no terreno antigo da nascente, um galpão de bordado. Era uma sala grande, ventilada, com mesas grandes e cadeiras boas. Convidou as mulheres da cidade para trabalhar. Dona Sebastiana foi a primeira a entrar, depois Dona Cleusa. Depois a viúva do Joaquim Filho, sim, aquela viúva que tinha esperado 8 anos pelo marido sumido sem saber que ele tinha sido vítima de uma das fraudes do coronel, apareceu também. Foram chegando, uma a uma, mulheres velhas, mulheres novas, viúvas, casadas, mães solteiras. Em 6 meses a cooperativa Iracema, esse foi o nome, tinha 22 bordadeiras. As toalhas da cooperativa começaram a ser vendidas em Petrolina, em Recife, depois em Salvador, e em 2005 uma loja de São Paulo encomendou 100 peças de uma vez. A flor de Mandacaru de Bom Jesus do Norte virou marca. Teresa era a coordenadora dos bordados. Ensinava o ponto da bisavó para as meninas mais novas.
Rafael, depois de se formar em 2007, abriu o posto de saúde da cidade. Atendeu de graça por 2 anos, depois passou em concurso público e virou médico do município. Iracema cresceu correndo entre o ateliê da avó e o consultório do pai. E numa tarde de outubro de 2006, 3 anos depois daquela noite do incêndio, Aparecida estava sentada na varanda da casa nova, balançando devagar na rede que tinha sido do Severino. Iracema, agora com 3 anos, brincava no quintal com Lucinha, Lucinha que já tinha 11 anos e era a tia mais paciente que essa criança já teve. Joana estava com 6 meses de barriga do primeiro filho, um menino que iam chamar de Severino, em homenagem ao avô. Teresa e Rafael estavam sentados perto, ela bordando uma toalha grande, ele lendo um livro de cardiologia. Teresa olhou para Aparecida. Tia, a senhora não tem medo do que vai acontecer agora? Da Iracema crescer, da gente envelhecer, de tudo mudar? Aparecida sorriu. Aquele sorriso meio torto que ela só dava quando estava em paz. Filha, eu já enterrei marido. Já apaguei incêndio. Já enfrentei coronel com tesoura na mão. Já encontrei minha irmã depois de 20 anos perdida, mesmo que tenha sido na campa dela. Já vi minha cidade aprender a não ter mais medo. Medo do amanhã, eu não tenho mais. O sertão me ensinou uma coisa, filha, depois da seca mais longa, a chuva sempre volta. E quando volta, tudo floresce de novo. Olha lá no fim do quintal. Teresa olhou. Onde antes era só chão rachado de barro vermelho, agora havia uma horta, couve, tomate, coentro, pimenta de cheiro, hortelã. E mais ao fundo, um pé de juazeiro novo, plantado por Pedro com as próprias mãos, já com mais de 2 metros. E mais ao fundo ainda, no pasto que ia até a serra, um boi gordo pastando. E lá longe, lá no horizonte, sobre a serra do Catimbau, uma nuvem grossa, escura, prenhe de água, vinha vindo devagar. Tá vindo chuva, tia. Tá vindo, filha. Sempre vem. Pode demorar, mas vem. E ali, naquela varanda de casa de tijolo. Com a neta brincando no quintal, com a sobrinha filha bordando ao lado, com a filha grávida do primeiro neto. Com o caminhão do genro descansando na estrada, e com a chuva chegando pelo céu do sertão, Dona Aparecida, costureira viúva. Mulher de Bom Jesus do Norte, irmã de Iracema, tia de Teresa, avó de outra Iracema, entendeu que Deus, no fim das contas, sabia o que estava fazendo quando, 3 anos antes, tinha posto na sua porta uma menina desmaiada com uma mancha de coração no pescoço. Algumas mulheres carregam o sertão dentro do peito, e quando o mundo tenta secar elas por fora, elas fazem chover por dentro. Essa foi a história de Dona Aparecida, da costureira de Bom Jesus do Norte. Mas poderia ser a história de qualquer mulher brasileira que um dia abriu a porta da sua casa e a porta da sua coragem para alguém que precisava. Porque o Brasil é um país feito desses pequenos gestos de gente comum, de uma viúva que acolhe uma desconhecida, de um caminhoneiro que defende a noiva, de uma fofoqueira que se arrepende, de um padre que quebra o silêncio, de uma esposa que junta provas durante 30 anos, de uma cidade que num só dia decide que cansou de ter medo. E enquanto houver mulheres assim no sertão, e em qualquer canto desse país, a chuva, mesmo depois da seca mais longa, sempre vai voltar.